Janeiro rendeu. Oi gente, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de janeiro. Janeiro foi um mês de 7 leituras, 2 dessas leituras foram contos e eu vou contar pra vocês na ordem de leitura. Pelo segundo ano consecutivo, eu comecei o ano no primeiro dia do ano lendo um conto da Bárbara Sá, que eu amo demais. E o escolhido dessa vez foi De Malas Trocadas. Esse conto tem 66 páginas e está disponível no Kindle Unlimited. Aqui a gente vai conhecer a Giovana, uma super influenciadora digital muito famosa, que passa a vida ali com o celular na mão até que ela decide tirar uns dias, assim, fazer um detox mesmo de redes sociais e passar uns dias em Madrid. Acontece que lá as malas são trocadas, né? Ela tem as malas dela trocadas e ela pega a mala de uma outra pessoa, um cara chamado Hugo. E ali quando eles decidem, né, se encontrar pra trocar as malas, eles ficam interessados em se conhecer um pouquinho mais. Eu gosto muito da escrita da Bárbara, é super leve, super fluida. Aqui tem ali uma pitadinha de hot, mas nada muito exagerado e eu gostei bastante. Começou e terminou de uma maneira super prazerosa e ela conseguiu fazer uma história muito boa em apenas 66 páginas. Depois disso, eu li Ruth, a Estrangeira, que foi um livro que eu favoritei, que eu amei muito, muito, muito. É uma ficção cristã, baseado na história de Ruth da Bíblia, sim. E aqui a gente vai conhecer a Ruth desde a infância, né? A gente vai entender como era a vida dela ali como moabita, como que ela se sentia em relação aos costumes e crenças do povo dela, né? Como ela conheceu a judia Noemi, né? Como que ela entrou na família da Noemi, como que ela se casou com um dos filhos dela. Tudo da história de Ruth de uma maneira ampla. A autora, assim, foi bem fiel à Bíblia, né? Aos trechos da Bíblia. Tem diálogos que são, assim, perfeitos com o que está escrito na Palavra de Deus. Mas ela abriu, assim, pra gente ter uma noção de como pode ter sido a vida ali, né? Lógico que tudo é uma liberdade da imaginação da autora, né? Alguns detalhes ali que ela aumentou. Não tem como saber, a gente sabe apenas o que tá ali nas escrituras, mas eu achei, assim, de uma grandiosidade incrível. E a história, a maneira como o romance ele acontece, é muito, muito, muito bonito. Indico super pra vocês. Depois eu li Scrooge, que é um conto, né? São 3 contos, né? Esse livrinho ele tem 136 páginas e a gente vai conhecer 3 histórias natalinas, né? Foi lançado ali na época de Natal e eu li logo no comecinho do ano. São 3 histórias com casais diferentes, né? Eles não têm nenhuma relação. E é escrito por 2 autoras super famosas que eu não li muita coisa delas, mas eu fiquei curiosa porque eu achei que seria uma leitura gostosa. A Vicky Kelland e a Penelope Ward. E apesar dele ter ali, assim, uma mençãozinha ali a um hot, são contos bem tranquilinhos de serem lidos, tá? Porque elas são, até onde eu sei, elas são autoras de livros adultos, né? Mas esses contos estão bem tranquilinhos, podem ler sossegados e eu gostei bastante. Depois eu li mais um livro que se tornou favorito. Janeiro foi um mês de leituras incríveis, que foi Os Números do Amor. Esse livro eu vi muita gente falando sobre ele. Eu vi a Bárbara Sá, eu vi a Liv falando sobre eles, e mais um monte de gente que leu que gostou muito. E quando eu vi o último vídeo que a Liv fez, né, eu fiquei ainda mais curiosa e decidi ler. Porém, eu já comecei a leitura sabendo que seria um livro de um conteúdo um pouco mais adulto, até pelo contexto da história, vou contar pra vocês. Aqui a gente vai conhecer a Stella. A Stella ela é portadora de Asperger, não sei se a pronúncia é assim, que é um transtorno do espectro autista. Me perdoem se eu estiver falando de uma maneira errada, mas é um transtorno que dificulta as interações sociais. Então a Stella ela acaba de completar 30 anos e ela tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas. Ela é simplesmente inteligentíssima, ela é econometrista, eu nem sabia que existia isso, gente. Econometrista, achei fantástico. E a mente dela trabalha com números, assim, com uma facilidade incrível. E ela vive pro trabalho. Mas os pais dela falam pra ela que tá na hora, assim, dela achar alguém, dela se casar e, de repente, dar netos pra eles, né? E quando ela ouve isso, ela acaba pensando que talvez realmente seja o momento. E ela decide, então, contratar um garoto de programa, né? Um acompanhante, pra ajudar ela nisso, nessa interação social, né, dela aprender a se soltar com as pessoas, e ela contrata um cara. E o cara que ela escolheu é o Michael, que é um personagem incrível, eu amei tanto o Michael, ele é maravilhoso. O Michael, ele tem um emprego formal, mas de sexta-feira ele trabalha como acompanhante. E ele nunca repete as clientes, é apenas uma noite e nada mais. Ele aceita, né, quando ele é solicitado ali pela Stella,
Só que a hora que ele conhece ela, ele percebe que ela foge de tudo que ele tá acostumado, porque ele tá acostumado ali com as mulheres mais velhas, extremamente muito ricas e tal. Então a Stella propõe pra ele ali algo que foge do que ele tá acostumado, porque ela quer contratar ele por vários dias, né? Ela quer realmente fazer ali um intensivo para ela aprender a se relacionar e encontrar um cara e se casar de repente. Esse casal é simplesmente brilhante, maravilhoso. O Michael, ele é de uma sensibilidade muito grande, tem todo assim um por trás do motivo dele ter escolhido fazer isso da vida dele. E a Stella, ela é incrível, incrível, tanto que ela se esforça, sabe? Assim, a gente entende que ela tem essa limitação e o tanto que ela se esforça para ser diferente, né? Às vezes atingir as expectativas das outras pessoas, né? Os dois juntos, assim, simplesmente incrível. Mas esse, sim, tem cenas mais 18, tá? Então leiam conscientes de que esse livro tem aquele hotzinho. E outro livro que eu amei, que eu li e amei demais, foi Missão Romance, que é o segundo livro da série O Clube do Livro dos Homens, que vocês sabem que eu amo o Clube do Livro dos Homens, é um dos meus favoritos também. E Missão Romance eu gostei ainda mais. Aqui a nossa protagonista é a Liv, que é a irmã da tia do primeiro livro. Ela é uma confeiteira muito competente e ela realizou um sonho, tá trabalhando no restaurante badaladíssimo do Royce Preston. Acontece que esse Royce Preston é um cara extremamente mau caráter e um dia a Liv, ela pega ele no flagrante ali assediando uma das funcionárias e ela fica assim transtornada com aquilo e ela acaba sendo demitida. Lógico, ela fica com muita raiva porque, como eu disse, era o emprego dos sonhos dela. E ela decide que ela precisa se vingar desse cara porque ele é um porco. E ela vai acabar precisando da ajuda do Brandon, que é um cara do clube, né, que faz parte ali do clube, que ele é um empresário mulherengo, tem ali aquele histórico de não se prender muito às mulheres, e ela não quer de jeito nenhum ter nenhum vínculo com ele, mas eles acabam se envolvendo e a gente já imagina o que vai acontecer. Obviamente a gente tem uma super participação de todos os personagens do Clube do Livro dos Homens, e eu vou dar um destaque para um personagem que ele praticamente não fala nada, que é o Russo. Ele é maravilhoso, gente. Eu queria um livro só com a história dele. Não sei se vão rolar outros livros, né? Mas eu queria só com a história dele. Ele não tem fala, mas ele é maravilhoso. Tudo que ele faz ali na história, ele traz até um alívio cômico, sabe? Ele incrível, incrível. Eu já gostei dele no primeiro livro, que ele aparece também. Mas aqui, gente, sensacional. Esses caras, eles são muito amigos, assim, cada um tem a sua personalidade, sabe? O seu jeitão de enxergar o mundo. E é incrível a maneira como eles pensam apenas porque eles leem livros de romance, eles têm um pensamento totalmente diferente. Amo essa série, amei o primeiro livro e gostei demais do segundo livro. Depois eu li A Última Chance, mais um romance de uma ficção cristã maravilhosa, já fiquei fã dessa autora, já quero ler outros livros dela. Esse também está no Kindle Unlimited, os links vão estar todos aqui embaixo, tá? E aqui a gente vai conhecer a Ellie e o Nolan, são dois adolescentes de 15 anos, que eles são melhores amigos, assim, eles vivem juntos, todos os momentos eles estão juntos, compartilhando a vida, eles moram ali próximo, né? Cada um, né, tem sua família, tem seu histórico de vida, né, tudo que vai acontecendo, até que num determinado momento a Ellie precisa ir embora da cidade, acontece uma determinada coisa na vida dela ali, que ela precisa ir embora com o pai. Então o Nolan tem a ideia de eles escreverem cartas, enterrarem num carvalho, né, uma árvore bem antiga lá da cidade, e dali 11 anos eles abrirem juntos, porque eles têm certeza que eles vão estar juntos, que eles vão estar casados e tudo mais. Então eles escrevem cartas, né, um para o outro, enterram ali. E acabam se separando e perdendo o contato. Cada um toma um rumo na vida. A Ellie, ela acaba engravidando, né, depois de alguns anos, e ela é então uma mãe solo no momento. E ela não acredita mais em Deus, ela perdeu totalmente a fé. Ela tinha uma base cristã muito forte na adolescência, mas com tudo que aconteceu na vida dela, né, com todos os percalços, ela foi perdendo então essa fé, ela se afastou da família e tudo mais. Não posso entrar em detalhes porque é legal você acompanhar a história. E ela perdeu totalmente contato com o Nolan. O Nolan se tornou um jogador de basquete profissional muito famoso, muito rico e muito conhecido justamente pela sua fé em Deus, né? Pela maneira como ele fala sobre Deus, sobre o que ele sente, né? Como ele motiva as pessoas. E ele nunca mais conseguiu encontrar ela, ele passou a procurar ela por muito tempo, mas eles não se encontraram. Porém, a data, né, ali desses 11 anos está muito próxima de chegar. E é aí que a história vai se desenrolando. É um livro sobre fé, é um livro sobre recomeço, sobre perdão.
E apesar de ser sim um livro cristão e ter muita referência, né, inclusive até alguns versículos são colocados de uma forma ou de outra, é uma história que eu tenho certeza que vai agradar até quem não crê em Deus, porque ela não é totalmente centralizada só nisso, sabe? Ela conta a evolução dos personagens. A narrativa da autora é deliciosa. Eu li esse livro num mesmo dia. Ele tem 334 páginas, mas assim, eu não senti, a hora que eu percebi já tinha acabado, né? Eu li pelo Kindle Unlimited, foi no e-book, então não me dei conta de que estava acabando. Quando eu vi, tinha acabado. Vale muito, muito, muito a pena. E eu finalizei o mês lendo um thriller maravilhoso, assim, de me fazer pensar muito, refletir sobre muitas coisas, e eu queria gravar um vídeo sobre isso pra vocês. Até falei nos stories que eu iria gravar, cheguei a fazer um roteiro, mas sentei pra gravar e tive muita dificuldade, não consegui falar bem sobre esse livro, né? Eu tô falando do livro O Impulso. E aqui a gente vai conhecer a Bleach, que ela é casada com o Fox, e eles são muito felizes juntos, e até que ela engravida. E ela não tinha muita certeza que ela queria aquilo, né? Ela não tava planejando exatamente uma gravidez. Mas o marido queria muito, né, que eles engravidassem, né, que ela tivesse um filho. E ela decide então que ela vai ser a melhor mãe possível, já que ela teve uma péssima mãe, né? A gente vai conhecer um pouquinho da história da Bleach quando ela era criança, né, como que a mãe dela era com ela e como a avó era com a mãe dela, né? Então a gente vai conhecer 3 gerações de mulheres de uma mesma família. A gente acompanha a Bleach narrando, mas temos alguns flashbacks do passado ali pra gente conhecer essas histórias. E quando a bebezinha da Bleach nasce, a Violet, ela, ao que tudo indica ali, né, ela sente uma depressão pós-parto e ela fica assim muito fragilizada, muito abalada e não consegue sentir aquele amor imediato, sabe, né, que todo mundo fala, ai, quando você pega o seu bebê, aquele amor imediato. A Bleach tem ali aquela dificuldade nesse ponto e ela começa a observar coisas estranhas na filhinha dela, mas o marido maravilhoso que ela tem, né, sintam a ironia aqui, sempre vai invalidando os sentimentos dela e dizendo que ela tá louca, que ela tá, nossa, que ela precisa se tratar e tudo mais. É um livro bastante intenso, muito intenso, tem vários gatilhos, tá? Muitos. Ele é cheio de gatilhos, um dos gatilhos é a depressão pós-parto, mas tem vários outros gatilhos na história, então é importante que se você for ler, você procure isso, né? Alguns que se eu contar aqui são spoilers importantes da história, mas se você tiver mesmo interesse de ler e quiser saber, pode me chamar na direct lá do Instagram que eu conto um pouquinho mais, pra não soltar nenhum spoiler aqui. Esse livro, assim, me intrigou muito, porque quando eu mostrei que eu ia começar essa leitura, eu recebi muitos directs falando pra eu não fazer a leitura. Ju, não lê esse livro, Ju, você não vai se sentir bem, ah, esse livro é muito pesado pra quem é mãe, tudo mais. Eu fiquei com medo, sim, do que eu poderia me sentir fazendo, como eu poderia me sentir fazendo a leitura desse livro, mas depois eu conversei com algumas amigas que tinham feito a leitura e elas me explicaram mais ou menos quais eram os gatilhos, né, como eu tô falando pra vocês, e eu decidi fazer a leitura. O que eu senti lendo esse livro foi assim, por isso que eu queria gravar um vídeo sobre, porque senão, né, vai ficar muito comprido aqui. Eu consegui compreender os sentimentos da Bleach, assim, muito. Não invalidei em nenhum momento, mas eu não senti nada do que ela sentiu, sabe? A minha maternidade foi totalmente diferente, graças a Deus. Mas eu consegui super entender a pressão que aquela mulher tava vivendo, né? Porque, assim, as pessoas têm essa mania de acreditar que todas as mulheres têm que ser mãe, todas as mulheres nasceram pra ser mãe, que é uma coisa, assim, imediata, que a partir do momento que você engravida, você está completamente apaixonada por aquele bebê. E isso não é real, minha gente. Isso não é real, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar o vídeo pra contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, da minha gravidez, como é que foi receber a notícia da minha gravidez, porque eu também não estava planejando. Vou tentar gravar esse vídeo pra vocês, vou sentar com calma e ver se eu consigo de novo. E esse mês, vocês perceberam, né? Teve de tudo um pouco aqui, né? Teve thriller, teve romance, teve conto, teve várias coisas. E eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber se vocês leram algum desses livros que eu citei aqui. Se vocês leram, quais vocês gostaram? E se você leu Impulso, conta aqui pra mim como é que foi a sua experiência, o que você achou sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. E se você não me segue lá no Instagram, eu tô sempre por lá compartilhando com vocês o meu dia a dia, as minhas leituras, um pouquinho do Benjamin também, que eu sei que vocês adoram conferir. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!